venho fazendo essa caminhada no autoconhecimento já faz alguns anos. E uma coisa assim, na verdade duas coisas que me chamam bastante atenção nesse tempo, né, nesse caminho todo. Uma delas é o quanto as pessoas ainda buscam responsáveis pelos seus problemas, pelas suas dores, pelos seus traumas. Na verdade, sim, existem responsáveis. Mas enquanto a gente está olhando, sempre buscando no outro, culpando o outro, achando que os outros são o problema, a gente está esquecendo de olhar o principal, que é pra gente. Porque assim, por exemplo, no Enneagrama a gente estuda, entende a criança ferida, né? A criança ferida, ela é o que a pessoa percebeu dentro do ambiente onde ela vivia, onde ela cresceu, enquanto ela estava ali formando a sua personalidade. Mas a gente não responsabiliza os pais ou o meio que ela cresceu por isso. Na verdade, a forma como ela percebeu aquilo é que moldou aquela personalidade dela. Mas não quer dizer que eles são os culpados. E eu vejo assim, eu canso de ver no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia, pessoas adultas, formadas já, que tá sempre querendo culpar os outros, querendo achar que os outros são os responsáveis pelos seus problemas, às vezes até uma coisa mínima, uma coisa pequena, e os outros é que são os responsáveis. Então isso assim, é uma coisa que ainda me chama atenção, sabe? O quanto é mais fácil culpar o outro do que olhar pra você e assumir até que ponto que você é o responsável. Até que ponto, se você deixar de ficar achando culpados e olhar que você é o responsável pelo que você sente, pelo que você escolhe sentir, pelo que você escolhe fazer com que os outros fizeram pra você, o quanto isso muda quando a gente passa a olhar dessa forma, sabe? A entender que, ok, eu posso ter tido traumas, eu posso ter sentido mal com tudo isso. Lógico que a gente tem alguns traumas que estão muito mais profundos no inconsciente do que outros, mas de qualquer forma, o jeito que eu escolho olhar para isso, viver isso, ou ainda culpar até hoje, até nas coisas pequenas dos outros, faz toda a diferença na minha expansão. Segundo ponto que eu vejo, como as pessoas, como tem gente que é curioso, né? Eu acho isso até bonito no ser humano, a curiosidade. A pessoa quer conhecer, ela quer buscar, ela quer entender. Ela, como as pessoas gostam de fazer testes, né? Testes de personalidade, o próprio teste do Enneagrama, como as pessoas estão sempre buscando isso. Mas acaba se tornando uma coisa tão rasa. Então, fiz o teste, descobri que eu sou assim, que eu tenho tal perfil, que eu tenho tal personalidade, que eu sou tal tipo do Enneagrama. Mas aí quando você tem que olhar um pouquinho mais profundo para isso, quando você começa a olhar onde isso realmente incomoda, onde realmente dói, a maioria das pessoas abandonam esse processo, elas travam ou elas não querem olhar para a dor. E aí a gente volta para o ponto anterior, porque às vezes ela começa a olhar, começa a doer, e aí ela já vai buscar culpados para aquela questão. Já vai tentar achar quem que fez isso com ela, quem que fez ela se tornar isso, quem que fez ela ser desse jeito. É uma dica assim que eu dou e que eu vejo, eu acho que desde que eu comecei a entender, a buscar autoconhecimento, eu testo tudo que eu aprendo em mim. E que nem eu faço um teste, e aí eu me aprofundo em entender ele, e eu gosto de cutucar. Eu gosto de saber aonde que aquilo vai influenciar, como é no dia a dia. E sim, eu sou uma pessoa observadora, mas em primeiro lugar eu observo eu mesma. Sabe, quando eu sinto algo que me incomoda, eu fico buscando entender por que aquilo me incomodou, o que aconteceu.
E não buscando o culpado fora, buscando aqui dentro. O que tem em mim que eu preciso trabalhar, que essa pessoa causou tanto incômodo, tanta dor, tanta raiva. Eu acho que igual todo mundo, a gente tem dias e dias, né? A gente tem dias no trabalho, dias na vida, dias na família, que são realmente desafiadores. E nesses dias de desafio, são dias que eu busco me interiorizar mais ainda para tentar entender por que aquela situação ou aquela pessoa está me causando esse incômodo. E lógico que além de eu ser observadora de mim mesma, eu acabo observando os outros. Como eu reparo em como as pessoas fogem, como as pessoas gostam do conhecimento raso, porque sim, tudo que a gente vai focar em autoconhecimento, em expansão, em crescimento, a grande maioria das vezes vai doer. Não é algo gostoso, não é algo confortável, muito pelo contrário. A gente vive numa zona de conforto e quando você começa a cutucar, você mexe nessa zona de conforto e esse incômodo começa a fazer com que as pessoas queiram fugir disso. Então, gente, olha pra você de verdade, olha pra você com carinho, olha pra você com mais profundidade, busca de verdade, sabe, quem você é, quem você quer ser, e não foge da dor, não, porque de verdade dói, mas depois passa. Quando você começa a praticar o autoconhecimento, a gente faz aqui uma referência com a cebola. Você começa a descascar a cebola, vai tirando as camadas. Quando a gente descasca a cebola, chega um ponto que a gente chora, né? Que arde os olhos, que a gente chora, que dói. Mas depois que passa aquilo ali, você dá uma lavada nela ou termina de picar e coloca ela, tempera alguma coisa com ela, coloca ela numa salada, não é gostoso? Não fica saboroso? Então a gente vai passar por isso, vai passar por esse processo, pela dor, mas depois vai vir a parte boa disso. Vai vir a libertação, sabe? De você alcançar esse novo eu com mais identificação, com mais clareza, com mais profundidade. Então não desiste não. Comece um processo de autoconhecimento e vai mais fundo nele. Deixa doer, assopra a ferida na hora que ela arder, que passa. E depois que passa, é muito bom, é libertador. Vem comigo, vem conhecer o Engenharia do Eu.Enneagrama no Insta, no YouTube e o engenhariadoeu.com.br para começar essa caminhada. Ali a gente trabalha com o Enneagrama, mas é só um dos pilares que a gente está trabalhando. Mas vem com a gente, tenta se aprofundar, tenta conhecer um pouquinho mais e tenta se propor a fazer diferente dessa vez, beleza? A gente se vê por aí.